O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e púrpuras, quando Mavi entrou em seu apartamento, carregando uma pasta de couro gasta. Seus olhos estavam cansados, mas sua mente fervilhava com os eventos do dia. Ele jogou as chaves sobre a mesa e caminhou até a janela, observando a cidade que começava a acender suas luzes noturnas. Com um suspiro pesado, Mavi abriu a pasta e retirou uma fotografia. Seus dedos tremeram levemente ao segurar a imagem de Filipa, uma jovem mulher de cabelos castanhos e olhos verdes, com um sorriso radiante e uma barriga de grávida visível. Ele ficou ali, olhando fixamente para a foto, perdido em pensamentos. O som da campainha o arrancou de seu transe. Mazi rapidamente guardou a foto e foi até a porta. Ao abri-la, deparou-se com Muma, sua parceira de trabalho e confidente. Oi, Mazi. Posso entrar? Perguntou Luma, seu rosto uma mistura de preocupação e curiosidade. Claro, entre, respondeu Mavi, dando passagem. Luma entrou e sentou-se no sofá, seus olhos percorrendo o apartamento antes de se fixarem em Mavi. Então, você disse que tinha algo importante para me contar. O que está acontecendo? Mavi hesitou, suas mãos se fechando e abrindo nervosamente. Ele caminhou até a janela novamente, dando as costas para Muma. É complicado, Numa. Eu não sei por onde começar. Que tal pelo início? Sugeriu Luma, sua voz gentil, mas firme. Mavi virou-se para encará-la, seus olhos cheios de conflito. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Em vez disso, ele pegou a pasta e a segurou com força contra o peito. Enquanto isso, em uma rua escura e estreita do outro lado da cidade, Volney esperava pacientemente, encostado em um muro coberto de grafite. Seus olhos atentos esquadrinhavam a rua, até que finalmente avistou a figura de Iberê se aproximando. Você está atrasado, disse Volney, sua voz baixa e ameaçadora. Iberê parou a alguns passos de distância, visivelmente nervoso. Eu tive que ter certeza de que não estava sendo cedido. Volney deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Você pensou na minha proposta? Iberê engoliu em seco, seu olhar alternando entre Volney e a saída do beco. Eu não sei se posso fazer isso. Mas confie em mim. E é por isso que você é perfeito para o trabalho, insistiu Volney, sua voz agora suave e persuasiva. Pense no que você poderia ganhar, Iberê. Dinheiro, poder, respeito. Tudo isso pode ser seu se você nos ajudar a pegar Mavi. Iberê fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma determinação recém-descoberta em seu olhar. Eu preciso de mais tempo para pensar. Volney sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos frios. Não demore muito. O tempo está se esgotando para todos nós. Em outro ponto da cidade, Evelyn subia as escadas de um prédio antigo, seu coração batendo acelerado de ansiedade. Tomás a havia chamado para ver o novo apartamento que ele havia mudado, falando sobre surpresas e novos começos. Ela imaginou um lugar acolhedor, talvez com vistas para o parque ou decorado com flores frescas. Quando chegou ao andar indicado, Evelyn encontrou Tomás esperando na porta, um sorriso nervoso em seu rosto. Finalmente você chegou, exclamou ele, pegando sua mão. Feche os olhos, quero que seja uma surpresa. Evelyn obedeceu, deixando-se guiar para dentro do apartamento. O cheiro de mofo e poeira invadiu suas narinas imediatamente. Pode abrir, disse Tomás, sua voz cheia de expectativa. Evelyn abriu os olhos e ficou horrorizada. O apartamento era pequeno e decadente, com manchas de umidade nas paredes, tinta descascando e móveis velhos e desgastados. Uma única lâmpada fraca pendia do teto, lançando sombras assustadoras pelos cantos. Tomás, o que é isso? Perguntou Evelyn, sua voz tremendo. É nosso novo lar, respondeu ele, ainda sorrindo. Eu sei que não parece muito agora, mas com um pouco de trabalho. Evelyn não conseguiu ouvir o resto. Ela deu alguns passos para trás, seu estômago revirando. Eu preciso de ar, murmurou, antes de sair correndo do apartamento. Enquanto isso, em um café movimentado no centro da cidade, Lady observava Berta e Lei conversando animadamente em uma mesa próxima.
Seus olhos brilhavam com malícia enquanto ela tomava goles de seu café, ouvindo fragmentos da conversa. Vocês dois fariam um casal e tanto, murmurou Lady para si mesma, um sorriso se formando em seus lábios. Ela pegou seu telefone e tirou uma foto discreta dos dois, sua mente já formulando planos. O dia chegava ao fim com Diana entrando decidida no escritório de Hugo no resort. Ela o encontrou sentado atrás de sua mesa, absorta em papéis. Hugo, precisamos conversar, anunciou Diana, sua voz fiene. Hugo levantou os olhos, surpreso. Diana? O que houve? O que houve é que estou cansada do modo como você tem me tratado, respondeu ela, colocando as mãos na mesa e inclinando-se para a frente. As coisas precisam mudar, Hugo. Ou você repensa suas atitudes comigo, ou o que? Desafiou Hugo, levantando-se. Diana o encarou, seus olhos faiscando de determinação. Ou eu vou embora, e levo metade do resort comigo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão não resolvida e segredos não revelados. Enquanto o sol finalmente desaparecia no horizonte, cada um desses personagens se encontrava à beira de decisões que mudariam suas vidas para sempre. O palco estava montado para uma noite que prometia revelar verdades ocultas, testar lealdades e, talvez, selar destinos de maneira irreversível. A luz da manhã mal começava a despontar quando Edmilson chegou ao parque da cidade. Ele sabia que Du e Wagner costumavam correr juntos ali, e estava determinado a interromper esse momento de intimidade. Escondeu-se atrás de uma árvore frondosa, esperando pacientemente. Não demorou muito para que o casal aparecesse, correndo lado a lado, conversando animadamente. Edmilson esperou até que estivessem bem próximos antes de sair de seu esconderijo, fingindo surpresa. Du? Wagner? Que coincidência encontrá-los aqui, exclamou ele, forçando um sorriso. O casal parou abruptamente, o clima entre eles mudando visivelmente. Du lançou um olhar irritado para Edmilson, enquanto Wagner parecia desconfortável. Edmilson, o que você está fazendo aqui tão cedo? Perguntou Du, mal disfarçando sua frustração. Ah, você sabe, decidi começar a me exercitar. Mente sã, corpo são, não é mesmo? Respondeu Edmilson, aproximando-se mais. Posso me juntar a vocês? Wagner, sentindo a tensão, interveio. Na verdade, estávamos terminando nosso treino. Talvez em outra ocasião, Edmilson. Edmilson fingiu desapontamento, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação maliciosa. Que pena. Bem, não vou atrapalhar então. Tenham um bom dia, vocês dois. Enquanto se afastava, Edmilson podia sentir o olhar furioso de Du em suas costas. Ele sorriu para si mesmo, sabendo que havia conseguido plantar as sementes da discórdia. Algumas horas depois, no luxuoso resort de Hugo, uma entrevista inusitada estava prestes a começar. Hugo, sentado atrás de sua imponente mesa de módeno, observava Edmilson com um misto de curiosidade e desconfiança. Então, Edmilson, o que o traz ao meu resort? Perguntou Hugo, folheando distraidamente o currículo à sua frente. Edmilson ajustou sua postura, tentando parecer o mais profissional possível. Bem, Sr. Hugo, ouvi falar das oportunidades aqui e pensei que minha experiência poderia ser valiosa para o resort. Hugo ergueu uma sobrancelha, cético. E que experiência seria essa, exatamente? Digamos que tem um talento especial para resolver problemas, respondeu Edmilson, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. Hugo inclinou-se para a frente, intrigado. Continue. Enquanto isso, no apartamento de Mavi, a tensão era palpável. Luma estava sentada no sofá, seus olhos fixos em Mavi, que andava de um lado para o outro, claramente agitado. Mavi, você está me assustando. O que está acontecendo? Perguntou Luma, sua voz misturando preocupação e impaciência. Mavi parou abruptamente, virando-se para encará-la. Com um suspiro profundo, ele tirou a foto de Filipa do bolso e a estendeu para Luma. É isso que está acontecendo, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente. Luma pegou a foto, seus olhos se arregalando ao ver a imagem de Filipa grávida. Mavi, quem é essa? Essa é Filipa, respondeu Mavi,
sua voz quase um sussurro. E ela está grávida de Leon, ou Rudar, como ele se chama agora. Numa ficou boquiaberta, sua mente correndo para processar a informação. Mas, quando? Por que você está me mostrando isso agora? Mavi sentou-se pesadamente ao lado dela, passando as mãos pelo rosto em um gesto de cansaço. É complicado, Numa. Muito complicada. E perigoso. Do outro lado da cidade, Iderê caminhava pelas ruas movimentadas, sua mente um turbilhão de pensamentos conflitantes. As palavras de Volney ecoavam em sua cabeça, misturando-se com a imagem de Mavi, seu amigo e confidente. Ele parou em frente a uma vitrine, seu reflexo encarando de volta. O que eu devo fazer? Murmurou para si mesmo. Nesse momento, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Volney. Tempo está acabando. Decisão. Iverê fechou os olhos, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Quando os abriu novamente, havia uma determinação em seu olhar. Ele começou a digitar uma resposta, seus dedos tremendo levemente. De volta ao apartamento decadente, Tomás estava desesperado tentando explicar sua decisão para Evelyn, que ainda parecia horrorizada. Evelyn, por favor, me escute, implorou Tomás, segurando as mãos dela. Sei que não parece muito agora, mas pense nas possibilidades. Podemos transformar este lugar, torná-lo nosso. Evelyn olhou ao redor, tentando ver o que Tomás via. Mas Tomás, isso é horrível. Por que a ti? Por que assim? Tomás hesitou por um momento antes de responder. Por quê? Porque é tudo que podemos pagar agora. Eu perdi meu emprego, Evelyn. Não queria te contar assim, mas... Os olhos de Evelyn se encheram de lágrimas, uma mistura de choque e compaixão. Oh, Tomás, por que você não me contou antes? Ele a puxou para um abraço apertado, sua voz embargada. Eu tinha vergonha. Queria resolver tudo sozinho, te dar uma vida melhor. Mas agora... Evelyn se afastou gentilmente, olhando nos olhos de Tomás. Agora nós resolvemos isso juntas. Entendeu? Tomás assentiu, um pequeno sorriso de alívio e gratidão se formando em seus lábios. À medida que o dia avançava, cada personagem se via mais enredada em sua própria teia de segredos e decisões. Mavi lutava para revelar a verdade a Numa, Iberê se debatia com sua lealdade, Edmilson descia seus planos do coração do resort de Hugo, e Tomás e Ever enfrentavam juntos um futuro incerto. O ar estava carregado de tensão e expectativa, como se toda a cidade estivesse à beira de uma grande revelação que mudaria o curso de todas essas vidas para sempre. O escritório de Mavi estava mergulhado em um silêncio tenso quando o telefone tocou, estridente e inesperado. Ele olhou para o aparelho com apreensão, hesitando por um momento antes de atender. Amor, disse Mavi, sua voz cautelosa. Do outro lado da linha, uma voz distorcida respondeu: o jogo mudou, Mavi. Você tem 1 hora. O sangue de Mavi gelou. Ele reconheceu a voz, mesmo distorcida. Era alguém que ele esperava nunca mais ouvir. O que você quer? Perguntou, tentando manter a calma. Você sabe o que queremos. A foto. Os documentos. Tonda. 1 hora, Mazi. Ou todos saberão. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Mavi em um estado de choque. Ele olhou para a pasta sobre sua mesa, sabendo que seus planos teriam que mudar drasticamente. Enquanto isso, em uma rua movimentada do centro da cidade, Volney seguia Iberê discretamente, mantendo uma distância segura. Ele observava cada movimento do homem, sua mente calculando o próximo passo. Iberê parou em frente a um café, olhando nervosamente ao redor antes de entrar. Volney esperou alguns minutos antes de decidido. Ao entrar no estabelecimento, viu Iberê sentada em um canto afastado, conversando em voz baixa com uma figura encapuzada. Volney se aproximou sorrateiramente, tentando captar fragmentos da conversa. Não posso fazer isso. Mavi confia em mim, dizia Iberê, sua voz trêmula. A figura encapuzada inclinou-se para a frente. Você não tem escolha, Iberê. Ou é ele ou você. Volney sorriu para si mesmo.
Era hora de tomar medidas mais drásticas. No luxuoso apartamento de Hugo, Diana vasculhava freneticamente gavetas e armários, procurando algo que pudesse explicar o comportamento estranho de seu marido nos últimos meses. Sua busca frenética levou até um cofre escondido atrás de um quadro. Vamos lá, Hugo. Qual seria a senha? Murmurou Diana para si mesma, tentando várias combinações. Após várias tentativas frustradas, ela ouviu um clique. O cofre se abriu, revelando uma pilha de documentos. Diana pegou os papéis com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo rapidamente o conteúdo. Não pode ser, sussurrou, chocada com o que via. Naquele momento, ela ouviu a porta da frente se abrindo. Hugo estava em casa. Em outro ponto da cidade, Du confrontava Edmilson em um corredor vazio do resort. O que você pensa que está fazendo? Du perguntou, sua voz carregada de raiva contida. Edmilson fingiu inocência. Do que você está falando, Du? Só estou fazendo meu trabalho. Não se faça de idiota, Du rebateu. Você está tentando se meter entre mim e Wagner. Por quê? Edmilson deu um passo à frente, seu rosto a centímetros do de Du. Talvez eu só esteja mostrando a ele que existem opções melhores, disse com um sorriso malicioso. Du cerrou os punhos, lutando para manter o controle. Fique longe de nós, Edmilson. Isso é um aviso. Ou o que? Desafiou Edmilson. Antes que Du pudesse responder, eles ouviram passos se aproximando. Wagner apareceu no corredor, olhando confuso para a cena à sua frente. O que está acontecendo aqui? Perguntou Wagner. Du e Edmilson se afastaram rapidamente, trocando olhares carregados de tensão. Nada, respondeu Du, forçando um sorriso. Só uma conversa entre colegas de trabalho. Wagner olhou de um para o outro, claramente não convencido. Enquanto isso, em um pequeno café no subúrbio, Bertes e Alei se encontravam secretamente, suas cabeças juntas em uma conversa sussurrada. Temos que agir rápido, disse Berta, seus olhos nervosos verificando constantemente se alguém os observava. Sirlei assentiu, seu rosto sério. Concorda. Mas é arriscado. Se algo der errado. Não pode dar errado, interrompeu Berta. É nossa única chance. Sirlei suspirou pesadamente. Está bem. Quando? Esta noite, respondeu Berta. Depois que todos estiverem dormindo. Eles se levantaram, trocando um olhar significativo antes de partirem em direções opostas, sem perceber que Lady os observava de uma mesa próxima, seu celular em mãos, gravando cada palavra. À medida que a noite se aproximava, a tensão na cidade parecia aumentar. Mavi corria contra o tempo, tentando desesperadamente encontrar uma saída para seu dilema. Volney preparava sua armadilha para Ideri, enquanto Diana lutava com a descoberta chocante sobre Hugo. Du e Wagner enfrentavam a sombra da dúvida lançada por Edmilson, e Dert e Sirlei se preparavam para executar um plano perigoso, inconscientes de que Lady estava prestes a expor seus segredos. O ar estava carregado de expectativa e medo. Cada personagem sentia que estava à beira de um precipício, prestes a cair em um abismo de consequências imprevisíveis. A noite prometia ser longa e cheia de revelações que mudariam o curso de suas vidas para sempre. A manhã chegou com uma quietude enganosa, como a calma antes da tempestade. Numa, incapaz de dormir após as revelações de Mavi, decidiu tomar as rédeas da situação. Com determinação nos olhos, ela saiu de casa antes do amanhecer, decidida a descobrir a verdade sobre Filipa e sua gravidez. Seu primeiro destino foi o hospital onde Filipa supostamente fazia seu pré-natal. Luma aproximou-se do balcão de informações, seu coração batendo forte. Bom dia, disse ela à recepcionista, forçando um sorriso. Estou procurando informações sobre uma paciente, Filipa. A recepcionista a interrompeu gentilmente. Desculpe, mas não podemos fornecer informações sobre pacientes sem autorização. Luma hesitou por um momento antes de puxar um distintivo de seu bolso. Na verdade, sou detetive. Estou investigando um caso importante. Os olhos da recepcionista se arregalaram. Após alguns minutos de conversa em voz baixa e a verificação do distintivo,
Ela começou a digitar no computador. Felipa, sim, ela tem consultas marcadas, mas... A recepcionista franziu o senho. Isso é estranho. Todas as consultas foram canceladas há uma semana. Numa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Canceladas? Por quem? Pelo Dr. Leon Rudar, respondeu a recepcionista, olhando confusa para a tela. O choque atingiu Boma como um soco no estômago. Leon Rudar, o mesmo homem que Mavi mencionara como o pai do bebê. Mas por que ele cancelaria as consultas de Filipa? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Evelyn acordava no apartamento decadente, ainda se ajustando à nova realidade. Ela se levantou, determinada a dar uma nova chance ao lugar. Ao caminhar pelo pequeno espaço, algo chamou sua atenção, uma tábua solta no chão. Curiosa, Evelyn se ajoelhou e levantou a tábua. Seus olhos se arregalaram ao ver um compartimento secreto contendo uma pasta cheia de documentos. Com as mãos trêmulas, ela abriu a pasta. "Ah, meu Deus!" sussurrou, folheando os papéis. Eram relatórios detalhados sobre várias pessoas, incluindo Mavi, Hugo e até mesmo ela própria. No topo de cada página, um logotipo sinistro, uma cobra enrolada em uma ampulheta. Nesse momento, ela ouviu a porta se abrindo. Tomás entrou, carregando sacolas de compras. "Evelyn? O que você está fazendo?" perguntou ele, sua voz carregada de pânico ao ver a pasta aberta. Evelyn se levantou lentamente, seus olhos fixos em Tomás. "Quem é você realmente?" perguntou, sua voz tremendo. No resort de Hugo, uma cena tensa se desenrolava. Hugo estava de pé atrás de sua mesa, encarando Edmilson com uma mistura de raiva e admiração. "Então foi você quem hackeou nosso sistema", disse Hugo, sua voz perigosamente calma. Edmilson sorriu, sem negar. "Impressionante, não é? Consegui acesso a todos os arquivos em menos de uma hora." Hugo se inclinou para a frente, apoiando as mãos na mesa. "E por que você está me contando isso?" "Por que?", respondeu Edmilson, seu sorriso se alargando, "você precisa de alguém como eu. Alguém que possa proteger seus segredos e descobrir os dos outros." Hugo ficou em silêncio por um momento, considerando. Finalmente, ele estendeu a mão. "Bem-vindo à equipe, Edmilson. Mas lembre-se, traição tem um preço alto por aqui." Enquanto essa conversa acontecia, Lady estava em seu apartamento, revendo as fotos e gravações que havia feito de Bertes e Ali. Ela reproduziu uma gravação, ouvindo atentamente. "O cofre estará aberto às 23 horas. Dizia a voz de Derta. "E você tem certeza que os documentos estarão lá?" perguntava-se Ali. "Absoluta. É nossa única chance de expor toda a operação." Lady pausou a gravação, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. Ela pegou seu telefone e discou um número. "Andy? Tenho informações que você vai querer ouvir", disse a pessoa do outro lado da linha. A tarde avançava, e Iberê caminhava nervosamente pelas ruas da cidade, constantemente olhando por cima do ombro. Ele não percebeu Volney se aproximando até que fosse tarde demais. "Olá, Iberê", disse Volney, sua voz fria como gelo. Chegou a hora de tomar uma decisão. Iberê se virou, um medo evidente em seus olhos. Eu não posso fazer isso. Não posso trair o Mavi." Volney deu um passo à frente, sua presença intimidadora. "Você não tem escolha. Ou você entrega Mavi, ou sua própria vida está em jogo." Naquele momento, Iberê viu algo nos olhos de Vô. Lake o fez perceber que não havia saída. Com o coração pesado, ele assentiu lentamente. "O que você quer que eu faça?", perguntou, sua voz quase um sussurro. À medida que o sol se punha, a cidade parecia prender a respiração. Numa corria contra o tempo para desvendar o mistério de Filipa. Evelyn enfrentava a terrível realidade de que Tomás não era quem ela pensava. Hugo e Edmilson formavam uma aliança perigosa, enquanto Lady se preparava para usar suas informações como uma arma. E Iberê, encurralado por Volney, se via forçado a trair seu amigo mais próximo. A noite prometia ser longa e cheia de reviravoltas.
Segredos seriam revelados, alianças seriam testadas e vidas seriam irrevogavelmente alteradas. A tempestade que se formava estava prestes a atingir seu ápice, e ninguém sairia ileso. A noite caiu sobre a cidade com um manto pesado, carregado de segredos e perigo iminente. Mavi caminhava apressadamente pelas ruas escuras, sua silhueta se misturando às sombras. Ele sabia que estava sendo seguido, mas não ousava olhar para trás. Seu coração batia freneticamente enquanto se dirigia ao local do encontro. Ao dobrar uma esquina, Mavi se viu em um beco sem saída. Antes que pudesse reagir, 3 figuras surgiram das sombras, bloqueando sua única rota de fuga. Fim da linha, Mavi disse uma voz familiar. Era Voney, emergindo da escuridão com um sorriso cruel nas lábios. Mavi recuou, seus olhos procurando desesperadamente uma saída. Voney, não precisamos fazer isso. Podemos conversar. Voney riu, um som frio e sem humor. Conversar? O tempo para a conversa acabou, meu amigo. Agora é hora de acertar as contas. As outras 2 figuras se aproximaram, e Mavi reconheceu com horror o rosto de Iberê entre elas. Iberê? Você me traiu. A voz de Mavi estava carregada de incredulidade e dor. Iberê baixou os olhos, incapaz de encarar seu amigo. Me desculpe, Mavi. Eu não tinha escolha. Nesse momento, o som de sirenes cortou o ar, fazendo todos congelarem por um instante. Enquanto isso, no resort de Hugo, uma cena caótica se desenrolava. Edmilson corria pelos corredores, carregando uma pasta cheia de documentos. Atrás dele, Hugo gritava ordens para seus seguranças. Ted Eno. Ele não pode sair daqui com aqueles arquivos. Edmilson virou uma esquina e se viu frente a frente com Diana, que bloqueava seu caminho. Acabou, Edmilson disse Diana, sua voz firme. Entregue os documentos. Edmilson olhou de Diana para o corredor atrás dele, onde os passos dos seguranças se aproximavam rapidamente. Com um movimento rápido, ele jogou a pasta para Diana. Cuide bem disso, disse ele, antes de se virar e correr na direção oposta. Diana mal teve tempo de processar o que aconteceu quando uma explosão sacudiu o prédio, lançando-a contra a parede. O fogo se espalhou rapidamente, engolfando o corredor em chamas. No outro lado da cidade, Dertes e a Lei se giravam pela escuridão, aproximando-se de um prédio abandonado. Eles não perceberam Lady o seguindo à distância, seu celular em mãos, gravando cada movimento. Tem certeza que é aqui, sussurrou Celie, olhando nervosamente ao redor. Berta assentiu, sua expressão determinada. Absoluta. O cofre com as provas está no 3º andar. Eles entraram no prédio, subindo as escadas silenciosamente. Ao chegarem ao 3º andar, encontraram uma porta trancada. Deixe comigo, disse Berta, tirando um conjunto de ferramentas do bolso. Enquanto Berta trabalhava na fechadura, Shirley vigiava o corredor. De repente, ele ouviu um barulho. Berta, acho que não estamos sozinhos, sussurrou urgentemente. Antes que Berta pudesse responder, a porta se abriu violentamente, revelando um grupo de homens armados. Bem, o que queremos aqui? Disse o líder do grupo, seu sorriso malicioso iluminado pela luz fraca. Berta e Shirley se viram encurralados, suas costas contra a parede. Lady, escondida atrás de uma coluna, assistia à cena com os olhos arregalados, seu dedo pairando sobre o botão de emergência em seu celular. De volta ao beco, Mavi lutava desesperadamente contra seus captores. Em meio à confusão, um tiro ecoou pela noite. Mavi sentiu uma dor aguda em seu peito e cambaleou para trás. Não, gritou Iberê, correndo para segurar Mavi antes que ele caísse. Voney olhou para a arma em sua mão, um lampejo de shot passando por seu rosto antes de ser substituído por uma determinação fria. Acabou, ele murmurou. As sirenes estavam mais próximas agora. Voney e seu comparsa fugiram, deixando Iberê segurando o corpo de Mavi. Mavi, fique comigo, implorou Iberê, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu sinto muito. Mavi olhou para Iberê, seus olhos perdendo o foco. A foto. Ela precisa saber.
Suas palavras se transformaram em um sussurro enquanto a vida lentamente deixava seu corpo. No resort em chamas, Diana lutava para encontrar uma saída, os documentos apertados contra seu peito. O fogo se espalhava rapidamente, bloqueando todas as rotas de fuga. Ela podia ouvir os gritos desesperados de Hugo e de Milson em algum lugar além das chamas. No prédio abandonado, a situação de Berthe e Lei parecia igualmente desesperadora. O líder do grupo Amada ergueu sua arma, apontando-a para o casal encurralado. Vocês sabem demais, ele disse friamente. E conhecimento é um fardo perigoso neste jogo. Lady, percebendo a gravidade da situação, saiu de seu esconderijo. Parem, ela gritou, revelando sua presença. Todos os olhares se voltaram para ela, a tensão no ar palpável. Por um momento, o tempo pareceu congelar. E então, em um instante de caos absoluto, tudo explodiu em ação. Tiros ecoaram, gritos cortaram o ar, e o destino de cada personagem foi selado em um turbilhão de violência e revelações. Quando o silêncio finalmente caiu sobre a cidade, nada mais seria o mesmo. Segredos foram expostos, vidas foram perdidas, e as consequências dessas ações reverberariam por muito tempo. A noite que começou com conspirações sussurradas terminou em tragédia, deixando apenas perguntas sem resposta e um futuro incerto para aqueles que sobreviveram.